O Instituto de Arquitetos do Brasil realiza nos dias 5 e 6 de junho, portanto, nesta quinta e sexta, aqui em São Luís, o Seminário Internacional IAB, Instituto de Arquitetos do Brasil. É um evento preparatório para a COP30, reunindo especialistas, autoridades e lideranças para discutir os desafios urbanos e climáticos do país. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe agora o presidente da IAB, Instituto de Arquitetos do Brasil, aqui no Maranhão, o Marcos Bros. Marcos, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Alberto, tudo bom? Maravilha. Maravilha. Vamos falar sobre mais esse evento, né? Tem vários eventos acontecendo, justamente tendo como norte a COP30, né? Que é um grande evento, um evento mundial que vai acontecer no Pará, né? No Pará, em Belém, no Pará, e congregando tudo que diz respeito ao meio ambiente. Eu queria saber agora, com esse seminário internacional do Instituto de Arquitetos do Brasil, como vai ser o foco, né? Justamente tendo como norte também a COP30. Então, Adalberto, esse ano é o ano do Brasil a gente poder estar focado, né? Falando sobre as mudanças climáticas, falando sobre o meio ambiente. E a gente, como o Instituto de Arquitetos do Brasil, que é o instituto mais antigo do Brasil, a gente foi provocado para a gente poder falar, poder propagar essa informação do que é isso aqui, né? Muitas das pessoas elas não sabem como que se trata. E aí o seminário ele veio para cá no sentido que o São Luís faz parte da Amazônia Legal, ele faz parte dentro do complexo onde vai ser desenvolvido esse grande evento, né? Que é a COP30. E a gente veio trazer esse seminário de uma forma de provocação, né? Trazer essa agenda urbana, trazer vários profissionais, não só da arquitetura, mas arquitetos, gestores públicos, representantes da sociedade civil, para trazer esse diálogo, assim, né? Para a gente poder conversar, né? De forma que a gente entenda e perceba esses desafios, que são desafios do presente, desafios urbanos, desafios ambientais, sobre a crise climática. E, nesse sentido, a gente veio trazer esse seminário que vai acontecer amanhã, a começar amanhã, dia 5 e dia 6, né? A gente está com essa proposta de ser desenvolvido, vai ter muitos painelistas, na proposta que aconteça com 48 painelistas, então vai ter muita gente aqui falando sobre isso, falando sobre clima, falando sobre cidade, falando sobre os impactos do meio ambiente relacionados às mudanças climáticas, falando sobre comunidades tradicionais, né, como que a gente deve preservar, como que a gente pretende propor projetos de soluções, né? E aí a gente vem nesse sentido, assim, a gente vem com 4 plenárias magnas, a gente vai dividir o seminário em 4 temas, né? E vai ser em 2 dias, um tema para cada turno. Vai acontecer 4 plenárias. O primeiro dia, pela manhã, vai acontecer a temática, os impactos ambientais, né, das mudanças climáticas. A parte da tarde, a gente vai falar sobre cidades resilientes. A parte do segundo dia, a gente vai falar sobre comunidades tradicionais, mudanças climáticas, florestas. E a parte do segundo dia da tarde, a gente vai falar sobre preservação e desenvolvimento sustentável. E um ponto alto do nosso evento é que a gente está preparando um documento, a gente já elaborou a Carta de São Luís, né, que a gente vem de forma para a gente trazer um documento revolucionário, assim, pensando propostas, pensando formas de orientação de políticas públicas, políticas urbanas, políticas ambientais, a fim de transformar essa realidade que já é o hoje, né? A gente sabe que as cidades hoje elas são bastante impactadas, né? Impactadas no sentido de fortes chuvas, fortes secas, climas muito quentes, desmatamento. E aí a gente, enquanto arquiteto urbanista, enquanto planejador, a gente tem que pensar o futuro das nossas cidades, né? Pensar em cidades resilientes, como a gente tem com uma temática muito forte dentro do nosso evento. Eu acredito. Maravilha. Continue, por favor. E aí a gente está com essa proposta, né, que vai acontecer no dia 5 e no dia 6, depois, amanhã e depois. A gente está, quem quiser participar, a inscrição está no site iab.org.br/cial, e também pode seguir as redes sociais do IAB Maranhão, IAB Brasil, que lá tem todas as informações, com toda a programação detalhada. A gente está com painelistas de âmbito local, âmbito estadual, regional.
nacional, internacional. Hoje já está chegando, pessoal, assim, estou bastante animado para receber todo mundo, receber esse momento de São João, né, que é o nosso ponto forte daqui de São Luís. Então, assim, é um momento muito importante para a gente trazer esse conhecimento, pensar nessas inovações técnicas, inovações de projeto, métodos construtivos, pensar esse futuro mais sustentável, né? E aí é muito importante que a sociedade de São Luís, né, não só arquitetos e urbanistas, eu costumo dizer isso, que esse seminário foi desenvolvido por um Instituto de Arquitetos, mas não é só para arquitetos, é para a sociedade, é para gestores públicos, é para todo mundo poder participar e também pensar como é que a gente deve ter a nossa cidade no futuro, né? Porque só construindo junto a gente consegue melhorar o mundo. Sem dúvida, sem dúvida. Destacando aqui, Marcos, justamente a participação do André Corrêa do Lago, né, que é embaixador e presidente da COP30, ele vai tratar do panorama, né, estratégico sobre a realização da conferência aqui no Brasil e também os principais temas dessa agenda climática, né? Acho que a maior preocupação aqui é justamente deixar um legado, né? Porque não adianta trazer, né, e ter esse prestígio de trazer um evento dessa magnitude para cá, para o Brasil, mas sem deixar um legado. A grande preocupação é essa. Até porque, não é isso, Marcos? A gente tem notado alguns avanços, né, mas algumas regressões, digamos assim, em termos climáticos, que é justamente o cerne dessa questão toda, né? Enfim, qual a expectativa justamente sobre esse legado? Você já comentou um pouquinho, eu queria que você aprofundasse um pouco mais. O legado é esse, a gente conseguir as pessoas entenderem que falar sobre as mudanças climáticas, falar sobre os impactos ambientais tem que ser para o hoje, porque se a gente não pensar no hoje, daqui a 50 anos o nosso planeta não vai existir. Então a gente tem que pensar em cuidar dele hoje, assim, né? E quando eu falo de planejamento, quando eu falo de nesse sentido de entender, compreender, né, e a gente pensar em melhorar as cidades, esse é o nosso legado, porque se a gente não começar a debater, a gente pensar em trazer projetos sustentáveis, projetos de infraestrutura, principalmente quando a gente trata sobre mudanças climáticas, as pessoas mais impactadas as pessoas que menos têm acesso à arquitetura e urbanismo. Então, nesse sentido, eu não sei se você sabe, o arquiteto urbanista, na sociedade, apenas 8% da população ele tem acesso à arquitetura e urbanismo, né? E aí a gente vem nesse sentido. Não, a gente precisa avançar nesse sentido, a gente precisa dar o acesso a toda a população, né? Hoje existem políticas, projetos de lei nacionais, né, que tratam sobre isso, que tratam sobre a lei de ATIS, que é a lei de assistência técnica de habitação interior social, que trata sobre projetos resilientes para pessoas carentes, pessoas de classes populares, mas isso não acontece em grandes cidades do país, né? E a gente vem nesse sentido de falar um pouco mais sobre essas leis, pensar em implementar essas leis dentro do país, pensar em projetos sustentáveis, pensar em melhorar os planos diretores, pensar em melhorar os projetos de construção, métodos de construção civil, pensar em projetos, como que a gente vai fazer esse descarte desses materiais. A gente sabe que a construção civil é o segundo maior, né, do mundo em resíduos sólidos. Então, assim, esse legado é muito importante agora a gente poder debater e propor essas políticas para que, como a gente vai fazer essa carta ela vai ser distribuída no mundo inteiro, assim, né? Essa carta ela é feita pelo IAB, mas esse seminário ele está sendo feito em parceria com diversas organizações internacionais de arquitetura e urbanismo, né? A UIA, que é a União Internacional de Arquitetos, a FAPA, que é a Federação Pan-Americana de Associados e Arquitetos, o CIALP, que é a Confederação Internacional de Arquitetos da Língua Portuguesa. Então, a gente vai propagar essas informações, propagar essa carta, propagar essas políticas, essa agenda urbana mundial, não só agora, né, mas até a COP30 a gente está pensando em levar esses documentos para que a gente consiga avançar, né, nessas proposições de políticas urbanas. Justamente esse é o assunto, né, da professora doutora Hermínia Maricato, né, falar sobre essas questões de políticas públicas, justiça urbana, cidades resilientes, enfim, é muito interessante. E, claro, né, a participação do Ailton Krenak, pensador, ativista indígena, né, bastante conhecido, um grande, na prática é um guerreiro, né, é um guerreiro indígena ele, Ailton Krenak, e vai estar na conclusão, né, nesse encerramento desse evento. Qual a expectativa?
é uma expectativa muito grande, assim, né? A gente, enquanto arquitetos, enquanto urbanistas, a gente tem a nossa palavra técnica, né? Tem a nossa palavra de como a gente deve ser projetado, como deve ser colocado as coisas, mas nada melhor de que ter uma palavra de uma pessoa que preserva o meio ambiente, que é protetor das matas, protetor das florestas, colocar as comunidades tradicionais em evidência, né? Em protagonismo, para que elas digam, né? Isso é em relação a esses saberes, né? Os saberes que são ancestrais. Então, para a gente fechar, né, com uma pessoa tão importante, uma pessoa que já tem esse debate desde sempre, então isso é muito válido para nós, né? E não vai ter só ele, vai ter outras representações indígenas, vai ter outras representações quilombolas, vai ter representações periféricas, e aí a gente vai trazer esse debate mais coletivo, mais plural, assim, né, nesse sentido, dentro do nosso seminário. Maravilha, maravilha. Onde encontrar, então, Marcos, todas essas informações? Você já até mencionou, mas, enfim, tem que falar novamente, né? Para as pessoas. Certo. Tem o site que deixa eu pescar aqui que eu não vou saber de cabeça, iab.org.br/cial, mas para você saber um pouquinho melhor sobre todas as informações, é só pesquisar nas redes sociais, no Instagram, IAB/MA, né, que é a nossa instituição daqui do Departamento do Maranhão, e IAB Brasil, né, que é o nosso departamento nacional, que hoje está todo mundo chegando aqui em São Luís para a gente poder unir forças e fazer esse seminário acontecer de uma maneira plena, assim, a gente conseguir desenvolver todas essas plenárias, todos esses debates, e a gente tentar não, a gente vai provocar e incidir essas políticas para que aconteçam de fato em âmbito nacional, internacional, enfim, é isso. E as inscrições, elas estão abertas no site, existem as modalidades profissionais e estudantis, e aí qualquer pessoa, já falo novamente, qualquer pessoa pode se inscrever, não só arquiteto e urbanista, pode se inscrever, pode participar. O seminário ele vai acontecer no dia 5 e no dia 6, mas a gente acabou expandindo um pouquinho mais, porque existe uma proposta de oficinas temáticas, e a gente vai ter 5 oficinas temáticas de temas diversos, temas voltados para sustentabilidade, temas voltados para políticas urbanas, temas voltados para ATIs, temas voltados para políticas patrimoniais. Tudo isso está descrito no site, com a programação completa, com os palestrantes, com o local de cada atividade. Vai ser um circuito cultural, ele vai acontecer em diversos lugares, tudo ao mesmo tempo. Vai ser acontecer na Rua da Estrela, entre o Teatro João do Vale, Escola de Arquitetura e Urbanismo, Escola de EGMA, Convento das Mercês. Então, assim, vai ser um circuito muito grande, a gente vai tentar trazer, assim, todo mundo para cá para a gente poder fazer esse debate. Então, é muito interessante que todo mundo aqui de São Luís participe, se envolva, né? E a partir disso a gente consiga trazer mais, ampliar mais esse tema para o nosso estado, né? Que o nosso estado é um estado que precisa debater sobre mudanças climáticas, debater sobre esses impactos. Cada vez mais, cada ano, a gente percebe que as cidades estão sendo impactadas, né? A gente sabe que devido à chuva, devido à erosão, devido aos rios. Então, assim, esse debate é muito importante para que a gente aconteça hoje e sempre. Maravilha. Amanhã, quinta-feira e na sexta, o Seminário Internacional IAB, Instituto de Arquitetos do Brasil, isso aí como um norte, tendo como norte a COP30. Acabei de conversar aqui com o presidente da IAB Maranhão, o Marcos Bros. Marcos, muito obrigado, boa sorte no evento, enfim, que a gente colha frutos positivos de toda essa movimentação que está acontecendo. Obrigado, Adalberto. Sinta convidado para poder participar também do nosso evento, poder dar uma passada por lá, para poder entender, escutar um pouquinho do que a gente está tentando falar. Sim. Todo mundo sinta-se convidados para poder participar. Obrigado, Universidade FM. Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia. E esse foi o Jornal Rádio Universidade desta quarta-feira, Mara Nogueira. E a gente fica por aqui. Você continua com Sessão das 8, muita música boa. A partir de agora, Sessão das 8, antes tem Rádio Ciência, tem umas informaçõezinhas aqui básicas, científicas, mas muita música já. Vale a pena aguardar. Mara Nogueira, até amanhã. Até amanhã, Adalberto Júnior. Eu continuo aqui trazendo para você. Daqui a pouco tem Gilberto Gil, Geraldo Azevedo, Simone, muito mais no Sessão das 8. YC626, Rádio Universidade FM.
106,9 MHz. Cidade Universitária Dom Delgado.